Olá pessoal, aqui quem fala é o seu irmão Gil de Souza. Nós estamos aqui para iniciarmos uma aula, uma aula de hermenêutica, que é muito importante nós entendermos e aprendermos a hermenêutica, porque a hermenêutica é a arte de interpretar o texto. E o texto ele não pode ser interpretado de qualquer maneira, principalmente o texto sagrado. Ele tem algumas técnicas de interpretação e que nós devemos utilizar essas técnicas para termos a interpretação mais correta, e acertada. Porque a interpretação da palavra de Deus não pode ser uma interpretação que não seja correta. Então, nós aqui vamos explicar para os irmãos algumas técnicas, E nós vamos aproveitar aqui para pegar um texto bíblico que ele é muito mal interpretado, Que é o texto que está no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 23, versículo de número 23, que nos diz assim a palavra de Deus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Irmãos, logo aqui no começo, a gente já pode pegar pelo contexto desse texto que o dízimo ele faz parte da lei. Ele faz parte da lei, não faz parte do cristianismo. Porque aqui vai dizer aqui, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. Então, ele estava dizendo que o dízimo faz parte da lei. Se faz parte da lei, aí nós já matamos que não é para o cristão, porque nós não podemos fazer parte da lei também se circuncidar, guardar os sábados, Então, nós não fazemos essas coisas. Então, nós não dizimamos, mas nós fazemos aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. Nós contribuímos conforme nós propomos em nosso coração, E aí ele vai dizer que aquele que semeia em abundância ele ceifará. E aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Então, nós contribuímos, nós não damos dízimo. O cristão não paga dízimo. Quem pagava dízimo eram os judeus. Porque aqui, quando você vai ler o entorno todo do texto, você vai ver que aqui, quem é que está falando aqui? Quem está falando é Jesus. Jesus, qual a origem de Jesus? Jesus era um israelita, descendente da tribo de Judá, nascido na cidade de Belém de Judá. Então, nós estamos falando aqui, quem está falando é um judeu. E o judeu, ele pagava o dízimo. Então, para quem ele está falando? Olha só, ai de vós, quem? Escribas e fariseus hipócritas. Então, ele está falando para quem? Para os escribas e os fariseus. E os escribas, quem eram os escribas? Os escribas eram aquelas pessoas que estavam sempre escrevendo a Torá, a lei, Os profetas, tudo, eles estavam sempre escrevendo para quê? Para que não se perdesse o ensinamento, Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os religiosos da época de Jesus, que defendiam o judaísmo, que defendiam a lei mosaica, Então você vê bem que aqui está muito bem claro que ele está falando, quem está falando é um judeu para os judeus. Então não está falando, Jesus aqui não está falando para a igreja. A pessoa diz assim, não, mas tem no Novo Testamento escrito lá Jesus dizendo que o dízimo
da hortelã, do coentro, e desprezais o mais importante, que é o amor e a misericórdia, mas isso quer dizer que o mais importante da lei, meu filho, o mais importante da lei, desprezar é o mais importante da lei, porque a lei, ela era uma lei moral e ela era uma lei também social, né, que fazia parte da vida daquele povo que era o povo de Israel. Então aqui nós vemos muito claro, pela interpretação, se você usar a hermenêutica, você primeiro tem que saber quem é que está falando. Qual a origem dessa pessoa? Quem é essa pessoa que está falando? Essa pessoa que está falando é Jesus. Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu em Belém de Judá. Belém de Judá fica em que país? Em que nação? Fica na nação de Israel. Então quem está falando é um israelita, descendente de Judá, da tribo de Judá, do estado de Judá, da cidade de Belém. Então, e ele está falando para quem? Está falando para os escribas e para os fariseus. E ele ainda chama esses escribas e fariseus de hipócritas. Por quê? Pois que dizimais a hortelã, o endo e o comim, e desprezais o mais importante da lei. Então o texto é muito claro que está falando da lei. Mas as pessoas que não estudam, elas vão e pegam esse texto aqui para dizer que, olha, o dízimo é para a gente dar assim hoje, porque está escrito no Novo Testamento. Está escrito no Novo Testamento, meu filho, mas aqui tem um contexto. Aqui tem todo um contexto. Jesus, ele pagava o dízimo, que ele, quando estava com a sua carpintaria funcionando, ele era carpinteiro, ele pagava o dízimo. Jesus guardava o sábado. Quando ele parte para o ministério dele, aí ele larga a carpintaria para os seus irmãos, então ele já não, ele agora parte para fazer um ministério. Então ele começa agora a trabalhar o seu ministério como Cristo, né? Então ele não vai mais fazer aquelas práticas judaicas, que aí ele vai começar a contradizer os escribas e os fariseus, né? Para quê? Para que eles vá para fazer aquilo que eles tinham que fazer, que era matar Jesus. Eles começam a ficar com inveja de Jesus, porque Jesus fazia sinais e o povo seguia Jesus. Jesus fazia muitos milagres, né? E Jesus falava com autoridade, porque Jesus falava o que era certo. Jesus falava o que ele tinha recebido do Pai. Então Jesus ensinava com autoridade. Então aqui nesse versículo aqui, você pode ver, aqui nós fazemos uma hermenêutica simples e pequena. Nós temos que identificar o quê? Primeiro nós temos que identificar quem é a pessoa que está levando a mensagem. E depois nós temos que identificar quem são os ouvintes dessa mensagem, quem são o povo, quem é a nação. Se nós pegarmos o texto de Malaquias, o texto de Malaquias vai dizer: vós me roubais a mim e toda a nação. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas quem é que rouba? Vós eram os sacerdotes. E toda a nação, quem era a nação? A nação de Israel. Não está dizendo todas as nações, está dizendo toda a nação de Israel. Então a nação de Israel, ela tinha que pagar o dízimo. Mas o cristianismo, ele é uma nova, onde Jesus fala sobre os odres, né? O vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, porque eles quebrariam, né? E estragariam o vinho. O vinho novo é o Evangelho. E os odres são os judeus. Eles precisam se renovar. Para quê? Para que possa receber o Evangelho. Porque se colocar o vinho naqueles odres velhos dentro do judaísmo, vai se quebrar os odres e o vinho vai se derramar, vai se perder. Então, essa aqui é a interpretação de fazer uma hermenêutica correta, uma hermenêutica dentro dos contextos da palavra de Deus. Quem gostou, dá aquele like e faça os comentários, se inscreva em nosso canal para que nós possamos estar postando mais alguns vídeos,
mais algumas aulas falando sobre mais alguns assuntos da hermenêutica, ok?